RRR é um filme indiano lançado em 2022, dirigido pelo S.S. Rajamouli, que além de diretor, também foi roteirista, junto com o pai dele, o V. Vijayendra Prasad, que é um roteirista veterano, bastante experiente com filmes. E esse RRR é de Rudram Ranon Rudiran, que perdoe a minha pronúncia, mas é algo como Fúria, Sangue e Guerra. E assim, a Índia, ela tem uma indústria cinematográfica enorme, que faz muitos filmes, que gera muita bilheteria e dá conta do mercado interno deles. E tem filmes assim que são super produções, e eles têm um centro bem grande de produção cinematográfica na cidade de Mumbai, que alguns estadunidenses apelidaram de Bollywood. Bollywood porque é uma referência a Hollywood, como se fosse uma tentativa indiana de imitar Hollywood, fosse uma Hollywood menor asiática ou algo assim. E esse B de Bollywood, ele vem de Bombaim, que era o antigo nome de Mumbai da época da ocupação britânica, e que é um nome que os indianos abandonaram, né? Mumbai não é mais Bombai, agora se chama Mumbai. Então os indianos, eles acham extremamente ofensivos e preconceituoso esse nome Bollywood, porque é desrespeitoso pelos dois lados. Mas além desse centro cinematográfico de Mumbai, eles têm um outro grande centro de produção que fica numa região mais ao sul da Índia, em que o idioma falado é o Telugu. Em Mumbai se fala hindi, nesse outro centro de cinematográfico mais ao sul se fala Telugu, e lá também tem um grande centro de produção de filmes, e que os estadunidenses apelidaram de Tollywood, mas que também os indianos acham desrespeitoso. Então, ao invés de vocês falarem Bollywood e Tollywood, como fazem os gringos, prefiram cinema de Mumbai e cinema Telugu. E RRR foi feito dentro dessa tradição do cinema Telugu. E sobre o que é RRR? RRR se passa em 1920 no Raj britânico. O Raj britânico era uma região que hoje equivale à Índia, Paquistão, Mianmar e Bangladesh. Só que na época estava sob controle do exército e da coroa britânica. Nesse contexto, o governador-geral de Delhi, que é um oficial britânico, saiu para fazer uma caçada na floresta, abater animais selvagens, e enquanto isso a comitiva dele e a primeira-dama ficam ali junto de uma vila de uma tribo Gondi. E os Gondis, eles são uma população que falam Telugu e são descendentes dos primeiros ocupantes ali da região da Índia, e eles vivem junto da floresta. Eles têm toda uma tradição cultural autossuficiente de viver ali no meio da floresta, cultivando seus alimentos ali, interagindo com a floresta. Só que enquanto espera, a primeira-dama fica ouvindo uma menina ali da aldeia, que é a Mali, cantar para ela e fazer um desenho para ela. E ela acha muito legal e decide dar uns trocados para a mãe da Mali e levar a criança para ela, comprar a criança por algumas moedas e vai embora. E quem tenta resistir ali da vila é agredido, é espancado e pronto. Os britânicos chegaram ali, pegaram o que eles queriam, abateram os animais por diversão, compraram uma criança como se ela fosse um animal de estimação também, né? Não tem muita diferença entre os animais da floresta e o povo Gondi ali da floresta para eles, e vão embora e fica por isso mesmo. E daí o filme nos apresenta os dois protagonistas. Um deles é o Rama Raju. E o Rama, ele é da polícia do Império Britânico. Existiam ali os oficiais que vinham da Inglaterra para os cargos de alta patente, mas os policiais ali dos cargos mais baixos, eles nomeavam alguns indianos. Esses indianos se sentiam empoderados, né, porque eles tinham cargo, eles tinham uniforme, podiam bater nos outros indianos e trabalhavam a serviço do governo britânico. O Raju, ele é um policial dentro desse contexto da Índia ocupada pelos britânicos, e ele está numa delegacia quando acontece um tumulto da população porque um líder local foi preso pela polícia. E um dos manifestantes joga uma pedra e acerta o quadro do George, né, o rei da Inglaterra, e o oficial fica ofendido e manda alguém lá capturar o sujeito que atirou a pedra no quadro do rei. Só que assim, a quantidade de gente que está nessa manifestação é enorme, assim, a delegacia está completamente cercada, mas o Rama, que é um cara muito dedicado, ele simplesmente salta por cima da cerca, entra no meio de uma multidão, luta contra todo mundo, uma luta impossível contra centenas de pessoas, e consegue capturar o sujeito que tinha tirado a pedra no quadro do rei George, e ele fez isso porque ele espera ser recompensado. A grande ambição do Raju é ser promovido a oficial. Só que mesmo ele tendo feito uma coisa incrível, né, uma luta que é completamente épica, que é completamente fantástica, um homem só contra toda uma multidão, e conseguir derrotar eles, quando chega no momento de dar as condecorações, os policiais que são condecorados são só policiais ingleses brancos. Os indianos são pessoas de segunda classe e não merecem nenhum tipo de homenagem e condecoração. E o Raju, ele fica extremamente frustrado porque ele fez tudo aquilo, porque ele quer ser
promovido a oficial. E daí tá ele frustrado, ele conversa com o tio dele, que também é da polícia, e o filme constrói tanto conceitual e visualmente a ideia de que o Rama é uma manifestação do fogo. Aquele sujeito que tem muito ímpeto, que quando vai fazer uma coisa vai com tudo, mas daí ele fica frustrado e fica muito irritado. O Rama é o fogo. E ao mesmo tempo eles apresentam um outro personagem, que é o Komuran Bin. E o Bin também é apresentado como um herói fantástico, né? Na introdução dele, ele é mostrado lutando de igual para igual contra lobos e tigres. Ele é um sujeito capaz também de fazer façanhas incríveis. Mas ao mesmo tempo que ele é esse sujeito capaz de fazer coisas fantásticas, ele é um sujeito bastante doce, meio bobo, que tem toda uma reverência pela natureza. E o Bin, ele é um Gondi. E ele, o tio dele e alguns amigos, eles estão indo para Delhi, né, que é a capital ali onde fica o palácio do governo, para resgatar a Mali, que é essa menina Gondi que foi sequestrada pela primeira-dama. Só que para isso, não podem saber que ele é um Gondi, ele consegue a ajuda de uma família muçulmana que vive em Delhi e passa a fingir que é filho dessa família muçulmana. Mas o Bin, ele tá num contexto que se manifesta de forma diferente do que acontece com o Rama, mas ele também vai sofrer racismo dos oficiais ingleses que estão ali ocupando a Índia. Só que ele não pode reagir, ele se contém, porque ele não pode deixar que descubram que na verdade ele não é um muçulmano, ele é um Gondi, e que ele tá ali para se infiltrar no palácio e salvar a Mali. Só que o governo descobre que tem um líder Gondi que foi para Delhi e ele tá disfarçado no meio ali da cidade para tentar levar a guria de volta, e eles querem nomear alguém para conseguir capturar esse cara, só que eles não sabem a menor ideia de quem é, né? Ninguém sabe nem por onde começar. E é prometido que quem conseguir fazer isso vai ser promovido para oficial especial. E o Raju, a ambição do Raju é conseguir o cargo de oficial, ele se oferece para a missão. E enquanto o Raju é o fogo, o Bin é construído a partir da ideia desse sujeito que ele é poderoso, mas ao mesmo tempo ele é gentil. E se constrói uma iconografia e uma ideia conceitual ali de que o Bin é alegoria para a água. Então tem o Raju e o Bin, um é o fogo e o outro é a água. O Bin foi para Delhi para se infiltrar no palácio do governo e resgatar a menina sequestrada, e o Raju é o policial que foi nomeado para descobrir onde está o sujeito que quer se infiltrar no palácio e capturar ele. E se ele fizer isso, ele vai ganhar a promoção que ele tanto quer. Então o filme ele faz toda essa construção de dois sujeitos incríveis, imbatíveis, mas que são bastante diferentes um do outro, e eles não têm nada pessoal um contra o outro, só que os objetivos deles fazem com que eles sejam destinados a se confrontarem. Só que daí, né, o destino prega a peça, que é os dois veem um menino em perigo e eles olham um pro outro e na mesma hora eles se entendem, eles formam um vínculo ali, que eles conseguem se comunicar um com o outro só com olhares e pequenos gestos, tem uma sincronia ali extremamente eficiente entre eles, e eles juntos conseguem fazer uma operação para resgatar esse menino em perigo. E depois que eles resgatam esse menino em perigo, eles viram muito amigos, e eles se tornam muito amigos sem saber um da missão do outro. Então o filme vai todo construir essa narrativa desses dois sujeitos fantásticos, incríveis, extremamente hábeis, extremamente fortes e capazes, que são bastante diferentes, mas tem uma sincronia muito boa, viram os melhores amigos e não sabem que estão destinados a se confrontarem. Enquanto o Bin está tentando descobrir um jeito de se infiltrar no palácio, o Rama está tentando descobrir quem é esse Gondi que está infiltrado na cidade para invadir o palácio. E os dois sendo muito amigos, mas trabalhando ali um sem o outro saber o que eles estão fazendo. Só que para se entender sobre o que esse filme está falando de fato, é importante se entender o contexto da história, porque nós estamos falando da Índia do período colonial. E aqui na América do Sul, por exemplo, os países sul-americanos, eles conseguiram suas independências dos regimes coloniais pelo século XIX. Só que as nações africanas e asiáticas que foram colonizadas pelos europeus, eles continuaram ainda mais de 100 anos sendo colônias da Europa. A maioria dos países só conseguiu independência depois da Segunda Guerra Mundial. Tem países que só conseguiram a independência da Europa na década de 1960, 1970. E o que era, né, o regime colonial? O regime colonial ele vai começar lá no contexto do mercantilismo e aos poucos, conforme surge o capitalismo, ele vai se transformar no capitalismo colonial. E funcionava assim: um reino europeu, eles saíam pelo mar, invadiam um país e proclamavam que a partir de agora aquela terra era parte do Império Europeu. Só que ela era parte do reino europeu não como um território contíguo igual, mas sim na condição de colônia. E na colônia era declarado que tudo ali pertencia à coroa, pertencia ao reino, mas as pessoas que viviam ali não eram consideradas cidadãos do reino. Então o que era ali era propriedade da Europa, mas as pessoas não eram iguais aos europeus e às vezes eles nem eram considerados pessoas. Então funcionava na lógica de que tudo que estava
ficava na colônia existia para benefício da metrópole, que é essa capital que ficava na Europa. Então todos os recursos da colônia eram usados em função da metrópole. As matérias-primas ali pertenciam à metrópole. A madeira, os minérios, a produção agrícola pertencia à metrópole. As pessoas pertenciam à metrópole. Então se tu fosse um não europeu na colônia, tudo bem escravizar essa pessoa. Tudo bem botar ela para trabalhar para a produção econômica em benefício da metrópole. E essa pessoa, ela não era um cidadão, ela não tinha direitos. Então tudo bem escravizar um sujeito desses, bater, torturar e matar, porque eles eram objetos a serviço da metrópole. E a lógica econômica era que oficiais eram enviados da metrópole para administrar a colônia em nome do reino. Esses oficiais eram sujeitos, né? Mas os nativos não eram. A colônia, ela não podia ter nenhum tipo de fábrica, de indústria. Toda a matéria-prima tinha que ser extraída e enviada para a metrópole. E a colônia, ela não tinha autonomia econômica, ela não poderia negociar com outras nações. Ela só podia ter comércio com a metrópole. Ela só podia vender matéria-prima para a metrópole e ela só podia comprar materiais industrializados da metrópole. E quem determinava os preços de compra e venda era a metrópole. Então a colônia não era para ter um tipo de prosperidade econômica. A colônia servia para manter o capitalismo colonial da metrópole funcionando, né? Era um território que estava ali junto com o reino, mas não era igual ao reino lá da Europa. Era um anexo a serviço do reino da Europa. E a economia europeia funcionava assim. Toda a qualidade de vida que a Europa Ocidental tem hoje é baseada no que eles roubaram durante o período colonial. E como é que foi o caso do Uraj britânico? Em 1600, um grupo de lordes ingleses comerciantes criou a Companhia das Índias Orientais e a coroa britânica deu autorização para eles explorarem a Índia e os arredores da Índia como eles quisessem. A rainha da Inglaterra, Elizabeth I, assinou um documento dizendo que empresários nobres ingleses podem fazer o que vocês quiserem lá na Índia. Podem roubar as pessoas, podem matar as pessoas, podem torturar as pessoas, podem estuprar as pessoas, podem saquear as pessoas e é tudo legal. E é assim que funciona a lógica de um nobre europeu. Eles acham que eles podem fazer leis que autorizam eles a fazer o que quiserem em outros territórios fora da Europa. Então no comecinho do século XVII, a Companhia das Índias Orientais foi para a Índia e começou a se infiltrar lá na Índia e tentar manter o controle da Índia. Em 1757, a Companhia das Índias Orientais, esses empresários nobres ingleses, conseguiram assumir o controle político da Índia. E conseguiram fazer isso militarmente. Eles invadiram com soldados e tomavam conta de tudo, chegaram lá e botaram as pessoas para trabalhar, escravizaram pessoas, roubaram todas as riquezas, pegavam as plantações e colocaram tudo aquilo ali para funcionar a favor do comércio deles. Os indianos existiam para produzir para a Companhia das Índias Orientais lucrar em cima e mandar esses lucros para a Inglaterra. Em 1857 houve uma tentativa de rebelião, as populações locais se organizaram para se rebelar e, para fazer a repressão, a coroa britânica determinou que o controle da Índia pela Companhia das Índias Orientais ia acabar e a coroa britânica e o exército britânico iriam assumir pessoalmente o governo da Índia. Então começou aí o exército britânico oficial para lá, oficiais britânicos que eram nomeados governadores, e a partir de 1858 a região se tornou o Raj britânico. Os Raj eram esses reis ali indianos, só que ali se tornou um reino britânico e os reis ingleses se proclamaram imperadores da Índia. Olha a ousadia desses safados. E o exército entrou em massa. Então tinham áreas ali do Raj britânico que o exército inglês ocupava eles pessoalmente, eles chegavam lá, tomaram conta, invadiram, botaram aquele monte de soldados, e tinha algumas áreas que eram considerados estados principescos, que os britânicos chegaram nos nobres locais e fizeram acordos com eles. Os nobres locais, eles tinham que jurar lealdade à coroa britânica, se submeter a tudo que os oficiais britânicos ali do Raj britânico mandavam neles e tinham que pagar tributos para a coroa britânica. Se eles fizessem isso, seria tolerado que eles continuassem ainda com os títulos deles. E vários nobres fizeram isso. Porque o que eles faziam? Eles continuavam oprimindo o povo da região deles, pegavam os tributos, passavam parte para a coroa britânica e eles continuavam vivendo ali em certo luxo. E quem pagava por tudo isso era o povo. E para os britânicos era interessante porque era mais barato. Eles não precisavam mandar soldados para reprimir a população. Se tivesse uma revolta, não ia lá o exército britânico. Eles não precisavam perder tempo lá cobrando impostos. O próprio nobre local fazia isso e baixava a cabeça para eles e entregava tudo para eles. Então era cômodo e barato para o Império Britânico manter alguns nobres em algumas regiões da Índia. Ainda mais as que eram de mais difícil acesso e mais difícil para eles controlarem. E o Raj britânico, ele durou de 1858, né, em continuidade ao domínio da Companhia das Índias
Índias Orientais, e foi até 1947. Durante esse período, a Índia e o Paquistão, Myanmar e Bangladesh estavam sob esse controle britânico. Todas essas condições que as colônias tinham que submeter, que eu falei, a Índia continua tendo que fazer isso até 1947. Eles não podiam ter comércio livre com outros países, eles só tinham que mandar matéria-prima, os cidadãos eram pessoas de classe inferior comparado com os brancos europeus que entravam ali. E toda essa política de governo britânico no Raj britânico era baseado em questões racistas. Os indianos, todas as etnias dali, que não eram brancos europeus, eles eram cidadãos de segunda escala. Tudo bem usar violência contra eles, que eles não eram pessoas, tudo bem escravizar eles, tudo bem colocar eles para fazer trabalhos forçados e todo tipo de coisa, né? Não existem direitos humanos para essas pessoas, porque eles nem eram considerados humanos. E tinha toda essa questão de violência contra a população, dos tributos, que muitos deles eram agricultores, e os tributos eram pagos em parte da produção, só que muitas eram famílias que plantavam para comer, então eles tinham que dar parte da produção e ficavam sem ter o que comer. Quando teve a Primeira Guerra Mundial, os britânicos foram na Índia recrutar soldados, então eles chegavam nas aldeias, chegavam nas vilas, viam os jovens ali e disseram: esses caras aqui, eles vão entrar pro exército britânico. E não tem não querer, eles vão entrar pro exército britânico, mas eles não vão ser oficiais, eles vão ser soldado de linha de frente que vai na frente para tomar tiro. E eles também eram usados para cometer violência contra os outros indianos, porque para que eu vou mandar soldados ingleses para entrar lá num tumulto e bater e brigar com os indianos e poder ser ferido? Não, manda os próprios indianos para brigar com os indianos. E essa condição da guerra também aconteceu que, como estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial e logo depois da Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra precisa de dinheiro para participar da guerra, para manter o maquinário de guerra funcionando, para reconstruir os prejuízos da guerra. Então eles aumentaram todos os tributos e botaram pessoas para fazer trabalhos forçados, porque tinha que produzir mais e toda essa produção era mandada para a Inglaterra, e eles começaram a ter que mandar mais alimentos produzidos na Índia para a Inglaterra, para repor essa produção que era perdida ali no contexto da guerra. E como toda a comida estava sendo mandada embora, as pessoas começaram a morrer de fome. As pessoas morriam de fome, não tinha alimento. O cara plantava e tinha que dar toda a produção dele para o rei da Inglaterra. E quando as pessoas começaram a morrer de fome, ali no contexto da Primeira Guerra Mundial, 1917, 1918, começaram a aparecer muitas manifestações descontentes. E daí, entre 1917 e 1919, foi estabelecida ali as leis Rowlatt. O Rowlatt era um aristocrata inglês que foi mandado na Índia para tentar resolver o problema do descontentamento das pessoas. Mas as pessoas estavam descontentes porque elas estavam sendo espancadas, porque elas estavam sendo assassinadas, porque elas estavam morrendo de fome, porque elas estavam trabalhando até morrer de exaustão. E ele criou um conjunto de leis que era para resolver isso. E qual era o conjunto de leis que resolveria isso? A partir dali desse período, 1917, 1919, quando foi estabelecidas essas leis, os indianos, eles poderiam ser julgados sem júri. Os indianos, eles poderiam ser presos sem julgamento. Se a polícia considerasse que algum indiano estivesse participando de atividades subversivas ou críticas à coroa, eles poderiam torturar e executar sumariamente esses indianos. Então foi um monte de política de violência para ter mais repressão contra as pessoas. E esse conjunto de leis, com penalidades ainda mais rígidas para os indianos, no momento que eles estavam numa crise de fome absurda, foram estabelecidas nesse período ali, 1917 e 1919, e é nesse contexto que, a partir dali de 1920, o Mahatma Gandhi vai começar ali com o movimento de não cooperação. O Gandhi, ele era um pacifista, mas ele vai começar o movimento pela defesa da independência da Índia, só que não a partir da violência. A proposta dele era que todos os indianos parassem de fazer qualquer coisa que de alguma forma trouxesse benefício para algum britânico. Se aquilo ali vai ajudar algum britânico de alguma forma, não faça, se omita. Óbvio que vai vir represálias, óbvio que vai vir violência. Mas o Gandhi falava: não, nós vamos aguentar, eles vão nos agredir, vão matar os nossos corpos, mas eles não vão ter a nossa colaboração. Nós não vamos mais ajudar esses caras a enriquecer e fazer mal contra o próprio povo indiano. E o filme, o RRR, ele se passa bem em 1920, que é justamente nesse momento em que essas leis de repressão contra o povo indiano estavam no auge, né? Qualquer um que falasse alguma coisa contra os britânicos era assassinado, era torturado. As cenas ali que aparecem em tortura pública, aquilo acontecia mesmo nesse período, e era um movimento que começa a ficar mais forte, essas organizações para lutar pelo direito da independência da Índia. E o que o Rajamouli apresenta aqui no RRR é um épico, né? O épico é esse gênero de histórias que vem lá da antiguidade, que são histórias grandiosas sobre grandes feitos protagonizadas por heróis, né? E o que é herói? O herói é um arquétipo de um sujeito que consegue realizar grandes façanhas e ele tem uma conduta exemplar. Aquilo que nós olhamos para o sujeito e pensamos: bah, se todo mundo fizesse as coisas como ele faz, o mundo seria um lugar muito melhor. Aquilo de nós estarmos diante de um sujeito
sujeito que nos inspira a sermos melhores, que nos faz pensar em vou me esforçar mais para ser uma pessoa melhor, porque eu quero ser mais parecido com esse cara, porque esse cara é incrível. É isso que é o herói, esse sujeito que motiva, que encoraja os outros e que faz essas grandes façanhas que as pessoas normais não conseguem fazer, mas eles nos inspiram também a tentar. E no épico, o mais importante não é um grande arco de desenvolvimento psicológico dos personagens, mas sim cada personagem ser uma alegoria com bastante força e que consegue realizar essas grandes façanhas que contam esses grandes eventos que mudam a história. E é o que o Rajamouli faz aqui. Ele faz um épico que se passa em 1920, bem esse momento em que o povo indiano estava sofrendo, sendo explorado. Depois de uns 300 anos de violência e exploração, aquilo chegou num ponto que estava prestes a estourar. Aquela violência ficou tão grande que o povo estava prestes a se rebelar contra aquilo. E essa é a história desses dois heróis que, por manipulação do Império Britânico, eles estão prestes a ter que se confrontar. Eles se gostam um do outro, eles têm esse vínculo, mas os objetivos deles fazem com que seja inevitável o confronto entre eles. Mas só por causa da atuação do Império Britânico. Se os britânicos não tivessem invadido o país deles, não fizessem um monte de desgraça e fazer o povo deles sofrerem, eles nunca iam precisar brigar um com o outro. E tem várias coisas legais assim nesse filme. O filme traz essa ideia de ser um épico, mas também a ideia de ser uma obra total, né? Um filme de ação com muita ação e muita aventura e uma ação extremamente exagerada e fantástica, porque eles são heróis, e heróis são sujeitos que cometem grandes façanhas, então eles têm que fazer coisas incríveis para nos impressionar, mas ao mesmo tempo que tem muita ação e tem muita aventura, tem muito drama, tem comédia, tem as cenas de dança, que são musicais incríveis do nada, né? Que é uma coisa bastante comum no cinema indiano. A ideia de que todo filme pressupõe que a música e a dança faz parte do espetáculo cinematográfico, e aqui as músicas, elas estão bem integradas na história, elas fazem parte da história, e estilisticamente elas mudam também de acordo com o tema, né? Tem a grande canção ali que ganhou o Oscar de melhor canção, a Natu Natu, que é uma dança festiva que celebra a cultura indiana. Chega lá, os ingleses estão humilhando eles, estão sendo racistas, e tem um momento muito legal, né? Que o inglês lá tá debochando do Bean porque ele não sabe dançar, e ele, inglês, é um cara culto e sabe várias danças ocidentais. Enquanto ele tá sendo racista, tem um momento que mostra que o baterista da banda é um homem negro. E o homem negro é o único cara ali que mostra ali, só com o olhar a gente consegue entender que ele consegue entender o que o Bean tá sentindo ao ser tratado de forma racista, porque ele é um negro que vive entre aqueles ingleses. Ele também deve ter sido tratado de forma racista várias vezes. Então rola ali uma identificação que é feita ali em 3 cortes, ali só com olhares, com expressões, a gente entende que aquele cara que é um negro passou por racismo e ele entende o racismo que o Bean tá sofrendo. Mas também tem a identificação quando o Urajo começa a tocar ali com uma batida, uma música indiana, e esse negro entende aquele ritmo ali que o Rama mostrou pra ele, começam a tocar uma música indiana, e os dois ali dentro da música indiana, eles mostram que eles sabem muito. Não é que eles são incultos, eles dominam muito a cultura, mas a cultura é deles. E os ingleses que são racistas e não respeitam a cultura dos outros. Mas também é filmado de um jeito que usa muito profundidade de campo, né? Que quando tu fecha bem a abertura da lente da câmera pra ter várias camadas de foco, um elemento tá em foco, mas tudo que tá na frente deles e tudo que tá até o fundo também continua em foco, pra gente ver as reações das pessoas enquanto eles estão dançando. Mas daí tem na outra cena, que também é musical, que é no momento em que o Bean tá sendo torturado e que ele invoca toda essa força dele, que vem do vínculo que o povo Gondi tem com a natureza. É o contrário, tem o foco no Bean, mas com o obturador aberto, pro que tá no fundo tá fora de foco, pra gente prestar sua atenção nele. Nele ali se sentindo isolado naquele momento em que ele tá cercado de gente, toda uma multidão assistindo ele ser torturado, mas ele tá sendo torturado sozinho. E ao mesmo tempo, o Rama também tá sozinho ali, porque ele tá torturando o amigo dele. Ele também tá desolado. Então tem características estilísticas formais diferentes em cada canção para colocar as imagens de acordo com os temas e com os assuntos que estão sendo tratados. E tem momentos assim que, se a pessoa tá muito acostumada com o cinema de Hollywood, ela pode começar o filme e se enganar, achar que vai ser uma coisa, mas que na verdade não é. Porque o filme começa mostrando ali os protagonistas, apresentando eles como esses caras incríveis, esses caras muito fortões, que lutam muito, derrotam multidões de pessoas, superam animais selvagens enormes. São esses caras fortões de filmes de ação, que a princípio pode fazer alguém
alguém que tá muito acostumado com o cinema de Hollywood achar que vai ser esses filmes de caras fortões durões de Hollywood, mas não é, porque ao mesmo tempo em que eles são esses caras fortões que lutam muito, que participam de cenas de ações fantásticas, daqui a pouco mostram eles falando de amizade, falando sobre o amor, falando sobre os sentimentos deles, sobre os vínculos afetivos. Então é um tipo de ideal de masculinidade completamente diferente daqueles que vêm desses filmes de ação dos Estados Unidos. Que se a pessoa olha só o começo, ela pode achar que vai ser algo do tipo, mas não é, porque eles são heróis. E heróis são essas pessoas incríveis, essas pessoas que são exemplares. E o que é um sujeito exemplar? É esse sujeito que vai lá e dá uma surra naquele sujeito que está explorando os fracos, vai salvar os fracos, mas vai ser gentil, mas vai retribuir gentileza, vai falar sobre os sentimentos, vai ser leal aos amigos, vai ser amoroso e carinhoso. A ideia do herói que é esse sujeito que ele é completo e que é um imaginário de masculinidade completamente diferente desse imaginário do herói de ação de Hollywood. E até a relação com as armas também, porque no filme tem ali um pouco de um culto às armas, só que é um culto à arma que é completamente diferente do culto às armas dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos se fala muito do direito de ter arma como um direito de ter poder sobre os outros, né? A arma como uma fantasia de poder. Ah, o cara falou comigo de um jeito que eu não gostei, eu vou tirar uma arma e vou apontar pra ele pra fazer ele ficar com medo de mim e me respeitar. O direito ali constitucional de todo estadunidense a ter um revólver. O que aparece nesse filme é completamente diferente, porque o Rama ali, ele quer muito a arma, tem todo esse arco narrativo dele, da necessidade dele conseguir armas, só que a arma ali não representa a fantasia de poder, não é o poder de ir lá e oprimir os outros, é o contrário, eles são indianos e eles estão há 300 anos sendo oprimidos, massacrados, mutilados e torturados pelos britânicos, porque os britânicos têm poder tecnológico maior do que o deles. Os britânicos têm fábricas de armas e um monte de arma de fogo. E eles tentam resistir, tentam lutar, mas eles não conseguem dar conta por essa diferença técnica, tecnológica. Eles não têm as ferramentas e os britânicos têm todas as ferramentas. E essas ferramentas são construídas com as riquezas que são roubadas deles. Então ter arma ali é a possibilidade deles conseguirem lutar de igual para igual com os britânicos. E se eles sem armas conseguem resistir um pouco, se eles tivessem armas e pudessem lutar de igual para igual com os britânicos, daí os britânicos iam ver. Então a arma aqui em RRR não é o poder para oprimir os outros, o poder para ser valentão e demonstrar poder. A arma é a ferramenta que eles precisam para proteger sua família, para proteger sua vila, para proteger seu povo, para encarar os britânicos que estão massacrando eles de igual para igual. Então a arma aqui é um mecanismo de defesa, não é um mecanismo de ataque. Então ao mesmo tempo que tem essa construção do imaginário da arma de fogo, é completamente diferente de como a arma de fogo é cultuada num filme de Hollywood. A arma como um mecanismo para resistência. A arma como uma ferramenta que o oprimido pode utilizar para proteger o seu povo. Eles não queriam estar em guerra, mas eles estão sendo assassinados e é o único jeito de que eles podem se defender é também se armando. E quando esse filme estreou na Inglaterra, teve várias críticas negativas ali vindo de críticos ingleses e eram uns argumentos tipo assim, porque os britânicos são muito vilanizados, são mostrados de forma caricata nesse filme, ou porque o filme era injusto, porque o Raj britânico tinha sido bom para a Índia. Desde quando um sistema colonial é bom para a população que foi invadida e colonizada? Né? Isso é um absurdo tão grande que não vale a pena nem discutir. Mas essa crítica de que os britânicos são mostrados de forma vilanizada e caricata, já viu alguém reclamar que os nazistas estão sendo mostrados de forma vilanizada? Não, porque a ideologia nazista é de que todo aquele que não é um branco europeu e que não é considerado um sujeito saudável segundo aqueles critérios eugenistas deles, todas as pessoas que não se enquadram nessa categoria não são sujeitos, não merecem a vida e podem ser assassinados, torturados e escravizados. Então a ideologia nazista é de que tem pessoas que não merecem viver. Então a ideologia nazista, ela é vilã por si só. Não tem como ser nazista e não ser um vilão. Só que o método de operação dos oficiais britânicos no Raj britânico era muito parecido com o método nazista. Eles entravam lá e usavam violência e os indianos, eles não eram considerados pessoas, eles não tinham direitos plenos. Tudo bem matar um indiano, tudo bem escravizar um indiano, porque eles eram considerados sujeitos de segunda categoria que não tinham direito à vida e só existiam para trabalhar em favor das riquezas do Império Britânico. Um oficial
oficial britânico no Raj britânico ou em qualquer outra colônia não é muito diferente de um nazista. Então não existe o oficial britânico bom. O cara tá lá para explorar aquelas pessoas, para saquear aquelas pessoas, para escravizar aquelas pessoas. Como é que eu não vou vilanizar um sujeito que o trabalho dele é oprimir o povo de um país que ele invadiu? E tem outra coisa que é muito importante para o filme aqui, é que os dois protagonistas, o Rama e o Bin, eles são pessoas que existiram de verdade. Eu vi algumas críticas que eram, eles são muito incríveis, eles são muito fortões e a gente não sente medo, não sente perigo e tal, mas não, eles são personagens reais que existiram de fato. Nós sabemos que eles não vão morrer ali. Então não é pra ter perigo nenhum, é pra tu saber que eles vão sobreviver no final. Só que a questão é mostrar um período de formação deles, porque o Rama, ele foi uma pessoa real. O Alluri Sitarama Raju, o nome dele era Rama, mas ele tinha uma namorada que era Sita, que ela aparece no filme, mas ela morreu muito jovem e ele incorporou o nome dela no dele. Então ele deixou de ser só Rama e virou Sitarama. E o Rama real, né, o pai dele, ele era um sujeito que ele defendia o direito de independência dos indianos. Ele morreu quando o Rama ainda era criança, ele tinha 8 anos, eu acho, e daí ele foi criado por um tio. E o tio dele era um tipo de magistrado ali dentro do Raj britânico, né? É um sujeito que ele é uma mistura de policial e de funcionário administrativo. E como ele tinha esse cargo, ele fez o Rama ter educação formal. Ele foi pra escola, teve todo o estudo formal e ele aprendeu a falar vários idiomas. Ele era um estudioso de línguas, de literatura, de astrologia, ele gostava muito de equitação. Inclusive tem várias cenas no filme que ele usa cavalo, porque ele realmente gostava de cavalos. Então ele era um sujeito que ele era um intelectual. Inclusive no filme, quando mostra o apartamento dele, tem aquele monte de livros espalhados, a biblioteca dele toda aberta, espalhada ali. É porque ele realmente, o personagem real, era um cara que lia muito e que era um intelectual estudioso. E ele nasceu numa região ali que era a Floresta de Madras, que é uma região meio pro sudeste ali da Índia. Ele teve essa educação formal e teve um momento ali por 1920 que ele meio que foi viajar e ele fica uns anos sem que a vida dele seja documentada e depois ele voltou pela Floresta de Madras. E a situação ali em Madras era um tanto complicado, porque existiam ali a população que vivia ali junto da floresta e eles tinham todo um modo de produção agrícola que dependiam ali daquelas terras e daquela floresta. E em 1882, o Raj britânico editou o Ato da Floresta de Madras, que proibia os camponeses de entrar na floresta, de usar a floresta. A floresta passou a ser um lugar para tirar matéria-prima para o Império Britânico, foi dado por alguns latifundiários, e eles administravam e tiravam ali a matéria-prima, a população camponesa não podia mais acessar, e decidiram derrubar parte da floresta para fazer uma estrada de ferro, e esses camponeses foram obrigados a fazer trabalho escravo para a construção da ferrovia. E daí foi nesse momento que o Rama, ele voltou ali para a região, e ele voltou como sendo um sannyasa. O sannyasa é considerado ali na cultura indiana o quarto estágio da vida, e geralmente eram idosos, que eles abriam mão de todos os bens materiais e passavam a se dedicar só para a evolução espiritual. E a maioria desses sannyasa, eles eram pacifistas na antiguidade. Só que depois do Raj britânico, vários sannyasas começaram a praticar artes marciais e se dedicar à resistência. O Rama, ele jovem ainda, aos 18 anos, decidiu virar o sannyasa, abriu mão dos bens materiais e passou a se dedicar só ao desenvolvimento espiritual e à luta para proteger a população indiana. E daí ele organizou a Rebelião Rampa de 1922. Ele começou a armar a população, primeiro com arcos, flechas e lanças, e depois ele começou a atacar delegacias, postos militares, para roubar o armamento e distribuir o armamento para a população, para os camponeses. E ele começou a praticar ali a ideia da não cooperação do Gandhi, né? A não colaborarem com nada que tivesse benefícios para os britânicos. Só que, ao mesmo tempo que ele apoiava essa ideia do Gandhi, ele acreditava que os britânicos, eles nunca iriam libertar a Índia sem luta, que não dava para pregar não violência, porque os britânicos iam ser violentos com eles. Então ele começou a armar a população para resistir, e nesse contexto tinham os mutardes, que eram os pequenos senhores de terra. Antes dos britânicos tinham os nobres, que eram donos de terra, mas eles viviam nos seus palácios, e eles tinham esses mutardes, que eram os nobres de baixa hierarquia, que administravam de fato as terras, cobravam os impostos, e era um cargo hereditário. Quando os britânicos vieram, eles tiraram todo o poder dos mutardes
e passaram tudo para os oficiais, para os soldados britânicos. E os mutards, eles estavam descontentes com isso. E o Rajo, ele começou a pregar que tinha que acontecer uma mudança total na sociedade, porque do jeito que estava, os britânicos iam explorar a população da Índia para sempre e eles iam viver na miséria e eles iam morrer na miséria, eles estavam passando fome, porque eles não podiam mais plantar, eles não podiam mais acessar a floresta. De onde é que eles iam tirar comida? Como é que eles iam sobreviver? E ainda eles tinham que fazer trabalho escravo. E os mutards, vendo essa ideia do Rama, de que ele pregava uma mudança total na organização social, vários deles passaram a apoiar o Rama. Alguns por conveniência, né, porque eles só queriam destruir os britânicos, outros poucos acreditavam de fato nessa ideia dele, mas o que aconteceu que foram que esses mutards, esses pequenos nobres, e os camponeses, todos se juntaram na rebelião de Rampa de 1922, em que o Raj liderou. Ele usava táticas de guerrilha, lutava na floresta, usava a floresta a favor dele, roubava as armas dos militares e distribuía para o povo, e a população passou a ver ele como um herói, como um homem santo ali que estava lutando pelos direitos deles e começou a ajudar ele. Então ele lutava na floresta com essa tática de guerrilha com os seguidores dele, distribuindo armas para as pessoas, e quando ele estava num perigo, a população local protegia ele, escondia, passava informação. Então ele tinha toda uma colaboração do povo ali da região para lutar contra os britânicos. Só que como a população começou a fazer isso, o governo do Raj britânico determinou que os policiais, eles deveriam queimar todas as casas, matar todos os animais, destruir todas as plantações e estuprarem todas as mulheres indianas que eles encontrassem, que era para causar terror no povo, para o povo parar de colaborar com eles. Só que o que aconteceu foi o contrário. Eles começaram a ser mais oprimidos e a população ali em volta da floresta de Madras começou a apoiar ele ainda mais. Então durante 2 anos ele usava essas táticas de guerrilha contra o exército britânico e venceu várias batalhas. Colocaram recompensas pela cabeça dele e a população não entregava ele. Um momento o governo britânico ofereceu terras para ele. Se ele desistisse da guerrilha, iam dar terras para ele, iam dar um título para ele e tal. E o Rajo não quis e continuou lutando. E ele venceu o exército britânico em várias batalhas por 2 anos, até que em 1924 ele foi capturado e daí ele foi fuzilado. Hoje tem uma cidade com o nome dele, tem estátuas lá na região com o nome dele, tem uma estátua no parlamento com o nome dele. O irmão dele, que também fazia parte da guerrilha, depois da independência da Índia em 1947, ele foi eleito como membro do parlamento. Então o Rama Rajo, que aparece ali no filme, o cara realmente foi um herói de fato, que lutou ali pela população indiana. E ele faz coisas incríveis porque é um cara que fazia coisas incríveis. E o Komuram Bhim, ele também é uma pessoa que existiu de fato. O Komuram Bhim real, ele nasceu na região de Telangana, que é ali mais ou menos no centro-sul da Índia, e naquela época essa região fazia parte do estado de Hyderabad, que era um tipo desses estados principescos, um desses casos em que o nobre local jurou vassalagem à coroa britânica em troca de permanecer no cargo e continuar com alguns privilégios. E era um dos estados principescos assim mais cruéis com a população. Inclusive tinha até trabalho escravo pesado assim na região, que era mantido ali por aqueles senhores feudais locais. E o Komuram Bhim, ele era de uma tribo do povo Gondi e eles viviam ali próximos da floresta, eles viviam dessa agricultura de subsistência, né? O alimento que eles produziam, que eles comiam, e eles tinham que pagar tributos, e o tributo era na proporção dos alimentos que as pessoas produziam, só que eles produziam o suficiente para se alimentar. Imagina uma família produz uma quantidade de alimento que é o suficiente para alimentar a família, só que eles tinham que dar a porcentagem maior para o nobre local que ia encaminhar para o rei da Inglaterra. E eles tinham que pagar com trabalho escravo, e a punição para desobediência na região era amputação. Então se o sujeito faltasse no dia do trabalho, tinha a mão amputada. Se o sujeito atrasasse no pagamento dos tributos, tinha o pé amputado. E além de ter que pagar as taxas para os senhores territoriais, tinha a polícia que fazia extorsão. A polícia ia lá e batia e levava parte da produção deles. Então a comida que eles produziam, tendo que pagar para a polícia, tendo que pagar para os senhores feudais ali que ia para a coroa inglesa, não era suficiente para eles se alimentarem. E quando o Bhim era criança, o pai dele foi assassinado por um policial porque o pai dele não conseguiu pagar os tributos. E a partir de 1906, a floresta ali onde viviam as tribos Gondi, foi decidido que elas iam ser usadas para mineração, iam ser derrubadas florestas para minerar tudo, e eles foram expulsos. Então os Gondi tiveram que debandar para outros territórios, e o que aconteceu é que foi a tribo em que ele vivia, eles foram para uma outra região, começaram a plantar lá, e quando a plantação estava pronta, apareceu um oficial ali representando a nobreza e disse que ia confiscar toda aquela produção, porque aquelas terras ali eram de um nobre. E o Bhim foi agredido por esse oficial, ele reagiu e matou o oficial. E para não ser preso e assassinado, ele e um amigo fugiram de lá. Por um período eles foram acolhidos pelo dono de uma pequena editora, só que esse dono da pequena editora ele foi preso porque ele imprimia material ilegal com discursos contra
contra a coroa britânica. Por um tempo, o Bean ele chegou a trabalhar numa plantação de chá. Nessa plantação, ele acabou entrando para o sindicato e foi preso por ser sindicalista. Ele conseguiu fugir dos policiais, fugir da cadeia, viajou por um tempo, então naquele período ali, mais ou menos 1920, que ele estava fora, não é muito documentado, e depois ele voltou lá para a região dele, de Telangana. E o Bean, ele é um sujeito que ele vivia com as tribos na floresta, ele nunca teve educação formal. Só que ali mais para diante da década de 1920, quando ele voltou para a região dele, ele voltou sabendo falar alguns idiomas diferentes e com mais instrução. Inclusive ele ajudou algumas das aldeias do povo Gondi a fazer uma agricultura um pouco mais eficiente, até que ele se casou e foi morar com a família dele numa região, começou a cultivar a terra, e o que aconteceu foi que um dia chegou um inspetor lá, oficial do estado, e confiscou toda a plantação dele, porque disse que era tributos ali para a nobreza e para a coroa. Ele chegou a fazer apelações formais pedindo que fosse reconhecido o direito do povo Gondi a usar uma área de terra, porque eles tinham sido expulsos das terras deles, e em todo lugar que eles iam, eles eram expulsos porque os nobres locais não queriam eles ali por perto. E eles não tinham condições materiais para sobreviver. E ele foi ignorado pelo Estado. Foi ignorado tanto ali pelo Estado Hyderabad quanto pelos oficiais do Raj britânico. E nisso ele começou a se organizar. Ele organizou um conselho com os líderes das diferentes aldeias ali do povo Gondi. E se aproximou do Partido Comunista Indiano, que na época estava na clandestinidade porque o Partido Comunista Indiano tinha sido declarado ilegal pelo Raj britânico. E o conselho do povo Gondi entendeu que eles iam morrer se eles continuassem assim. Eles foram expulsos das terras deles, não eram aceitos em nenhum outro lugar. As instituições, tanto ali do Estado Hyderabad quanto do Raj britânico, usavam de violência contra eles e não reconheciam que eles tinham qualquer direito. E eles decidiram se rebelar contra o Estado Hyderabad e contra o Raj britânico. E nisso, o Bean se tornou um líder local de movimentos de guerrilha contra os nobres locais e contra os britânicos. E ele criou o lema que era água, floresta e terra, que para eles, ali pro povo Gondi, eram os direitos fundamentais. Eles tinham que ter acesso à água, eles tinham que ter acesso à floresta e eles tinham que ter acesso à terra, porque senão eles não conseguiriam sobreviver. E eles não queriam assistência, eles queriam poder trabalhar num lugar que fosse reconhecido em que eles tivessem direito para viver. E o Komuram Bean, ele liderou essa guerrilha do povo Gondi contra o domínio britânico e contra esses nobres que eram submissos à coroa britânica. A coroa britânica ofereceu para ele terra, disse que ia dar uma área de terra para ele e a família dele viverem ali se ele debandasse a rebelião, e ele se negou. Para encerrar a rebelião, o Komuram Bean, ele propôs o acordo à coroa britânica que a coroa britânica reconheceria uma área autônoma Gondi. Seria destinada uma área para o povo Gondi, eles poderiam viver ali e os nobres locais não teriam poder sobre aquela terra e sobre eles. E os Gondis que estavam nas prisões do Raj britânico teriam que ser libertados. Se o Raj britânico concordasse com isso, eles encerravam a rebelião, e o Raj não concordou, né? Porque se eles dessem autonomia para os caras, outros grupos iam querer autonomia. E os nobres locais não iam aceitar isso. O que o Raj queria era subornar o Bean com uma terra para ele e o resto da população Gondi que se ferrasse. Como ele não aceitou, a guerrilha continuou, até que em 1940 o Bean e um grupo que estava com ele foram todos assassinados. Junto com o Komuram Bean tinha mais uns 50 guerrilheiros. E depois disso, Komuram Bean ele se tornou um herói do povo Gondi e da luta pela independência indiana. Só que com a morte do Bean, o movimento deles continuou. E em 1946, o povo Gondi, com o apoio do Partido Comunista Indiano e mais alguns grupos, eles fizeram a Rebelião Telangana, que durou ali de 1946 até 1951. Durante ali uns 5 anos, eles estiveram em guerra tentando criar uma comunidade comunista ali na região onde vivia o povo Gondi e os arredores. Então o Komuram Bean, ele é mostrado como esse herói ali que fazia coisas fantásticas no filme, mas ele era um herói que fez coisas fantásticas de fato. Então a ideia do RRR, o SS Rajamouli, ele conta que ele estava assistindo Diários de Motocicleta, que é um filme do Walter Salles, sobre quando Ernesto Guevara, né, o futuramente conhecido como Che, era um estudante de medicina, filho da classe média de Buenos Aires, e ele e um amigo dele, que era o bioquímico Granado, eles decidiram fazer uma viagem pela América Latina, e nessa viagem eles encontraram várias pessoas, e viram várias pessoas vivendo em situações assim muito difíceis, na pobreza, na miséria, sendo explorados, trabalharam como voluntários no hospital, e foi nessa viagem que eles começaram a se aproximar das ideias socialistas. E o SS Rajamouli pensou como seria fazer um filme desse tipo, só que na Índia. E ele se deu conta que tanto o Alluri Sitaram Raju e o Komuram Bean, mais ou menos na década de 1920, não tem muitas informações sobre ele. O que eles estavam fazendo ali em alguns anos
índios por volta de 1920. E a ideia do Rajamouli foi, e se eles tivessem se encontrado? Então a proposta do RRR é fazer um filme que passa ali em 1920, que é bem esse momento em que a violência e a opressão ali do Raj britânico sobre a população indiana estava absurda. Tinham várias leis que permitiam tortura, assassinato, e era um período que estava tendo epidemias de fome. E é quando começa a se fortalecer um novo movimento pela independência da Índia. E nesse momento, os dois sujeitos que se tornariam futuros heróis da independência não têm informações do que eles estavam fazendo. Sabe-se que eles viajaram, saíram de suas terras, andaram um tempo longe e depois voltaram e se tornaram esses líderes revolucionários pela independência da Índia. O que eles fizeram nesse período? Então a ideia do Rajamouli, e se eles tivessem se encontrado? Né? Então o RR é isso. É uma história em 1920, quando o Rama Raju e o Komuram Bim teriam se encontrado nessa história de ficção. E se eles se encontrassem, eles teriam se tornado amigos? Como eles influenciariam um ao outro? Essa é a ideia do RRR. Então é tipo que um prequel para a história conhecida sobre esses dois heróis indianos. E o Rajamouli brinca com essa ideia, né, das influências que eles trocaram entre eles. Porque ali no RRR tem aquele momento ali que é logo depois da tortura do Komuram Bim, que o Rama, ele pensa, né, que ele estava ali todo dedicado a conseguir armas, porque ele achava que com armas ele poderia libertar o povo. Só com armas ele ia conseguir fazer a revolução. Só que o Bim, com uma música, só com uma canção, ele conseguiu motivar o povo a lutar pela liberdade. Então, além das armas, tem mais de alguma coisa. Aquele cara ali conseguia inspirar os outros, se tornar um símbolo. Então ele meio que se inspirou no Bim para tentar se tornar esse sujeito que inspira os outros a lutar pela liberdade. E o Komuram Bim era um sujeito que ele nunca teve educação formal. Ele nasceu e se criou com as tribos Gond ali na floresta. E ele saiu, e esse tempo que ele andou fora, quando ele voltou um sujeito instruído, que falava mais de um idioma, que conhecia coisas teóricas. Então no filme ali no final também tem a parte que o Bim fala pro Uraju, me ensine, e o Uraju mostra pra ele como se escreve. E daí o Bim levanta a bandeira com o lema dele, água, selva e terra. Então como um ajudou o outro a se tornar uma pessoa melhor para eles conseguirem se tornar esses heróis. E assim, eu gosto muito desse filme, assim, como o Rajamouli, ele conseguiu fazer uma história de ação, de aventura extremamente frenética, que ao mesmo tempo é emocional, é cativante, tem esses personagens que eles são heróicos, idealizados, mas tu sabe que, pô, eles são baseados em pessoas que existiram de verdade, e essas pessoas realmente fizeram coisas incríveis. E ele é um filme que ele é patriota, mas ele não é nacionalista, né? Eu já comentei sobre esses conceitos no vídeo sobre Sandland. Se vocês quiserem saber mais, olhem lá, mas resumindo, né? O nacionalismo é o culto à imagem do Estado, né? O cara que bate continência, que cultua a bandeira, que gosta de cantar o hino e tem um orgulho pelos símbolos do Estado, tem um orgulho pela nação dele, pelo orgulho em si. E o patriotismo é um sentimento completamente diferente. O patriotismo, ele não existe teoricamente. Não existe um cara que acredita, que prega e é patriota. O patriotismo é o agir. Ser patriota é agir pelo bem do povo da tua nação, que são duas relações que cultuam a nação, mas de forma diferente. Uma coisa é tu ser um puxa-saco que baba pra bandeira, fica batendo continência e adora o símbolo e as autoridades, e outra coisa é tu ser uma pessoa que trabalha pelo bem do povo do teu país. E isso é ser patriota. E o filme é sobre isso. São sobre esses caras que se dedicam a melhorar a vida do povo indiano. E como é que se melhora a vida do povo indiano? Expulsando os britânicos, expulsando essa praga que é o Império Britânico, que em todo lugar que eles colocaram o pé, eles transformaram a vida das pessoas no inferno. E ganharam muito dinheiro com isso. Não se pode esquecer que todo o conforto que as nações da Europa Ocidental têm é tudo tirado do sangue dos outros. É tudo de saque, de roubo. Pessoas que foram escravizadas e que viveram na miséria para eles ter isso. Não é porque eles são sociedades ou culturas superiores. Eles têm essas qualidades de vida e essas riquezas porque eles roubaram muita gente. Eles mataram muita gente para ter. Eles são selvagens que vivem em luxo baseado na morte e no sofrimento de outras culturas, de outros povos, de outras nações. E para salvar a Índia, tu tinha que expulsar esses britânicos. E na canção final, que encerra o filme, tem uma música que também ela é nacionalista, que ela invoca esse culto à imagem da Índia, mas é um nacionalismo sobre a união, sobre as diferentes etnias e povos
indianos se unirem para eles lutarem juntos e se defenderem, né? E tem uma homenagem a vários líderes da independência e da resistência indiana. E esses líderes que aparecem ali homenageados são de etnias diferentes, de regiões diferentes da Índia. Então é um filme que entende que a Índia é formada pela união desses todos povos e que eles juntos podem construir um país melhor, né? A resistência indiana a partir da união das diferentes populações, das diferentes etnias, diferentes religiões e diferentes línguas ali que formam a Índia. E a gente não pode esquecer também, né, que em 1947, quando a Índia finalmente ganhou a independência, quando os britânicos foram embora, eles foram embora fazendo cagada. Porque antes de ir embora, eles traçaram uma fronteira e disseram, nós vamos embora, só que assim, ó, os hindus têm que ficar desse lado da fronteira, os muçulmanos têm que ficar desse outro lado da fronteira, vocês têm que cruzar a fronteira até a data tal, quem não fizer isso vai ser considerado criminoso, que é o movimento ali da partilha. O que aconteceu? O território foi dividido, um lado ia ser a Índia e outro lado ia ser o Paquistão, os hindus tinham que ficar do lado da Índia e os muçulmanos tinham que ficar do lado do Paquistão. Só que essas pessoas, durante o Raj britânico, eles viviam todos misturados ali, todas juntos. Quando os britânicos foram embora e eles dividiram entre duas nações diferentes, os muçulmanos que ficaram do lado da Índia, eles tiveram que largar todas as coisas dele e correr para atravessar a fronteira antes da data que a fronteira começava a valer. Os hindus que estavam do lado do Paquistão tiveram que fazer a mesma coisa. E quem não atravessasse ia ser considerado criminoso. Então, antes de ir embora, os britânicos intencionalmente criaram uma guerra. Eles criaram uma tensão ali que não era necessária. Existiam diferentes étnicas, mas haveria modos do próprio povo se organizar e não. Eles criaram uma fronteira artificial para criar intencionalmente uma guerra artificial. Nós vamos embora, mas nós vamos fazer vocês se destruírem junto. Ah, vocês vilanizaram demais os britânicos. Os britânicos são vilões. O Império Britânico é o maior império vilanesco que já existiu na Terra. Ninguém matou tanta gente, causou tanta destruição na Terra quanto o Império Britânico. Então assim, ó, assistam RRR, tem aventura, ação, lutas incríveis e fantásticas. Ao mesmo tempo tem comédia, tem drama, tem romance, tem musical. Vocês vão ficar com vontade de dançar no meio do filme. E tem todo ali o contexto desse momento ali da Índia, em que o país, depois de 300 anos de exploração e sofrimento causado pelo Império Britânico, eles fortalecem o movimento para lutar pela sua independência, e vai contar a história desses dois heróis que são caras que existiram de verdade e que foram caras incríveis, que lutaram pelo povo deles e que deram a vida pela liberdade do povo deles. Então eu vou terminar o vídeo aqui, mas assistam esse filme. E eu agradeço muito quem assistiu até aqui. Peço que quem gostou aperte no gostei, quem não gostou pode apertar no não gostei. Sintam-se livres para comentarem aqui nos comentários. Agradeço especialmente aos apoiadores do canal. Os apoiadores do canal sustentam o canal. É por causa deles que o canal continua existindo. Quem não conhece, eu convido para dar uma passada na página do Ilha Kaiju no Apoia-se. Quem quiser fazer doações, vai estar a chave Pix aqui na descrição do vídeo. Convido quem ainda não segue o canal para seguir o canal para receber notificações dos próximos vídeos. Se vocês puderem compartilhar esse vídeo com outras pessoas, eu agradeço bastante. Obrigado por assistirem e não se esqueçam que o povo merece água, floresta e terra. E até o próximo vídeo.